Boa tarde, pessoal. Vamos, então, dar continuidade, não é, à nossa divulgação dos dados da PIMAD, que é essa pesquisa extremamente importante que a Codeplan realiza nos municípios adjacentes aqui do estado de Goiás, adjacentes ao Distrito Federal, que compõem a área metropolitana de Brasília, não é, que é uma terminologia inovadora, utilizada inicialmente pelo professor Aldo Paviani, em parceria com o Júlio Miragai, aqui, que pensaram, não é, projetaram essa iniciativa, eu acho que tão importante para a gente entender, não é, a dinâmica de integração e interação entre populações que moram no Distrito Federal e que moram nesses municípios vizinhos, não é? Hoje nós vamos tratar do caso de Formosa, que é um município bastante interessante na região, não é? Apresenta particularidades, eu acho que ele se diferencia um pouco da imagem que nós temos, de uma certa forma, da área metropolitana e dos municípios que estão para o outro lado, não é, do quadrilátero, né, sul, sudeste. Então, Formosa tem suas particularidades e eu acho que é importante a gente entender essas diferenças dentro, não é, da área metropolitana, para não tratarmos como uma área homogênea. Ela não é, e dificilmente será. Então, ela precisa ser entendida nas suas diferenças. Então, eu acho que é excelente tratarmos do caso de Formosa, porque ele representa, de fato, uma diferença nesses nossos padrões. A gente vai seguir o formato que sempre realizamos, não é, o Sérgio vai fazer a apresentação, não é isso, Sérgio? Eu queria parabenizar ao professor Aldo, não é, e a sua equipe pela realização desse trabalho. Eles assumiram essa responsabilidade mais recentemente. Eu acho que é muito adequado que a Deura, nossa Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, cumpra esse papel de análise dos dados metropolitanos, né? Nós estamos num processo de revisão do nosso regimento para pensar, não é, essa diretoria também com esse componente regional e metropolitano, o que nos coloca sempre em diálogo direto, não é, com a Sudeco. Eu agradeço aqui a presença da Fernanda, mais uma vez, sempre bem-vinda, tá, Fernanda? Vou passar a palavra daqui a pouco para você, para a sua fala de abertura. Pergunto para o Aldo se ele quer fazer algum comentário agora ou se prefere deixar para quando voltarmos, só a abertura. Perfeito. Então, faremos assim, né? Terminada fechada a mesa de abertura, o Sérgio faz a apresentação e a gente retoma para um debate, agradecendo aqui a presença da Marina, da Agência Brasília, que sempre acompanha as nossas divulgações. Tá? Obrigado, viu, Marina? Então, Fernanda, bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Já fica o convite para as próximas, tá? Aí você já vem preparada para você sentar na mesa com a gente. À mesa, né? Na mesa não, né, Aldo? Então tá. Ninguém quer fazer isso aqui. À mesa, exatamente. Mas é um prazer tê-la, tá? Por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Fernanda, da Sudeco. É muito importante esse acompanhamento e esse trabalho da Codeplan. Esse olhar que está tendo diferenciado agora, né, para essa região. A gente trabalha lá muito voltado para a RID, inclusive nós estamos tentando fazer novamente uma reunião do Conselho, do COARRID, né, e a nossa dificuldade é sempre a de colocar em ação, é sempre um desafio, né? A gente está sempre discutindo muito o assunto, a gente tem muitas informações, muitas pesquisas. Agora, o papel da Sudeco é buscar colocar em ação todos esses pensamentos, né? Que é um desafio, é uma dificuldade, mas que a gente está lutando sempre por isso, tentando voltar ao conselho, tentando voltar a umas discussões, sempre tentando voltar mesmo para a ação, né? Então é isso. Aldo. Bem, boa tarde a todos. Apenas uma palavra para dizer que estou muito satisfeito com o trabalho da equipe ligada à periferia metropolitana, não é? Cujo trabalho em conjunto resultou na apresentação que Sérgio vai fazer. Ele capitaneou esse trabalho e, no meu entender, não tem defeito, está muito bem elaborado. Eu parabenizo o Sérgio pelo seu trabalho. Eu quero dizer que eu vinha comentando que, no mapa da área metropolitana,
naquele cantinho nordeste está Formosa. E tem uma leve reentrância no Distrito Federal, foi para não incluir Formosa dentro do Distrito Federal, como foi incluída a Planaltina, né? Então, acho que foi uma estratégia política da época de deixar uma cidade do século XVIII fora de uma cidade modernista. Quer dizer, então, é muito interessante o trabalho, né? Eu já percorri aqui as páginas, depois eu tenho outros comentários. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Então, Sérgio, passa a palavra, a gente desfaz a mesa e depois retomamos, tá ok? Obrigado. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos iniciar, antes de entrar nos dados da PEMAD propriamente dita, a gente sempre faz essa apresentação dos dados urbanos e ambientais, né, que é, vamos dizer, a nossa especialidade, né, da Deura, e a gente já fazia isso anteriormente e continuamos fazendo, então, como a introdução à PEMAD. Então, com relação ao histórico, como o professor Aldo já falou, Formosa tem uma história que começa lá no século XVIII, né? Ainda em função justamente da busca do ouro, né? E do trajeto que era feito por essa região do norte, que agora é o norte do Distrito Federal. E então aí é instalado uma estação fiscal, né? Que depois recebe a denominação de Arraial dos Couros, né? Um nome até interessante, bonito, né? E justamente porque havia essa comercialização de couro de bovinos, que já existia essa tradição nessa região, né? O povoado depois foi levado a julgado, em 1838, a freguesia, e assume o nome de Vila Formosa de Imperatriz em 1843, né? Mas passa, na verdade, a ser a categoria de cidade, a ser uma cidade, em 1877. Né? E até aí, a história de Formosa, ela só sofre, de novo, uma nova grande transformação, justamente com a transferência da capital. Né? Então, com isso, houve um grande afluxo populacional, houve os investimentos em infraestrutura viária, enfim, propiciaram o próprio desenvolvimento agropecuário, que, a partir da década de 80, tem um novo salto, né, quando vêm famílias do Sul, e através também de incentivos governamentais, com programas como o Polo Centro e programas na região geoeconômica de Brasília, impulsionam, então, essa agropecuária com a criação de gados e depois com a produção mecanizada de grãos, que hoje torna Formosa um dos municípios destaques dentro de Goiás no agronegócio. Né? Então, não só agronegócio, mas armazenagem de grãos, e a prestação dos serviços também em cadeia, né, que vem daí. E, por outro lado, também o turismo, que desponta como uma área de serviços que tem gerado uma dinâmica econômica para o município. Né? Pode ir. Então, aí está o município de Formosa, ao norte e a leste do DF. Em amarelo, nós temos a área da PMB, que é a chamada Periferia Metropolitana de Brasília. Pode passar. A área do município, 5.800 km², é muito semelhante à área do DF. Né? Interessante que é quase equivalente à área do DF, que é de 5.808, 809 pelos cálculos. Né? Tem uma população, que depois nós vamos apresentar os dados completos, de 106 mil habitantes, e, enfim, ali algumas informações geográficas também. Com relação nós trouxemos aí o macrozoneamento para mostrar que, na verdade, esse município ele é basicamente um município rural, quer dizer, a área rural do município, que está aqui, né, a área urbana, na verdade, é só esse trechinho aqui em cinza, e o restante do município é a área rural. Existe uma área de proteção aqui, que é uma macrozona de interesse turístico e ambiental, e há algumas áreas também chamadas de macrozona agroecológica.
Aqui já a área urbana com a sua setorização, os bairros, né? Pode ir também. Rapidamente mostrando também, são dados do Instituto Mauro Borges, né? Como a questão econômica ganha um dinamismo nas últimas décadas, né? Formosa tinha um PIB e um valor adicionado bruto de 300 milhões, mais ou menos, de reais, e passa a ter quase 2 milhões, né? Ou seja, nesse espaço que vai de 2002 a 2018, um grande crescimento do PIB e que está centrado aqui, né? Nós vemos aqui, por exemplo, a indústria, que nesse caso aqui provavelmente é agroindústria, né? Que tem um salto espetacular aqui, né? Vai de 18 milhões para quase, não está muito claro aqui, mas mais de 200 milhões. Né? E também a grande participação dos serviços, né? que dentro do valor adicionado bruto tem uma participação bastante relevante. Aqui alguns equipamentos. O Mauro Borges também nos informa que há 4 hospitais na cidade, né? 133 leitos, hospitais do porte desse Hospital Municipal de Formosa e outros hospitais menores, o que já alivia bastante essa questão de Formosa quanto a pressionar o serviço de saúde do DF. Equipamentos de educação também, o município é bem servido, há um aumento significativo aqui de salas de aula, né, que em 16 anos passam de 521 para 869. Podemos ir. Aqui, estabelecimentos bancários, são 8 estabelecimentos bancários, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e outros bancos privados, que também mostram um pouco da dinâmica econômica. Equipamentos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, os bombeiros, Polícia Técnica também. Equipamentos de lazer, né, com destaque aqui para o estádio do Diogão, e outros equipamentos de lazer também para crianças, né? O dinamismo do comércio, que a gente tem observado nos municípios da periferia metropolitana, e aqui em Formosa não é diferente, né? Então, as fotos mostram um pouco isso. Na questão da tipologia habitacional, predomina a tipologia das casas, a PEMAD vai mostrar que mais de 90% das residências são residências unifamiliares do padrão casa, mas já também começa a surgir uma verticalização com edifícios de habitação coletiva, né? E esse quadro a gente sempre mostra a tendência à verticalização, mostra que dentro da região da periferia, somente Valparaíso, né, tem um índice de verticalização maior do que Formosa, né? Então, outros edifícios também. Com relação a pontos turísticos, há muitos pontos turísticos conhecidos também dos brasilienses que frequentam aqui, né? Cachoeira de Tiquira, Lagoa Feia, Buraco das Araras, Cachoeira do Indaiá, Lapa da Pedra, Buraco das Andorinhas. Isso dinamiza também o agroturismo, o turismo ecológico, né? Que é importante na região. Bom, já passando, então, podemos passar já para a própria pesquisa, né? Isso é mais para contextualizar. Então, aqui está, então, Formosa. Pode passar, porque isso aqui é só para mostrar a periferia metropolitana. Aqui para mostrar os setores censitários, né, que foram considerados. E aqui, sim, já começam alguns dados comparativos, né, de 2013, 2015 e 2017. Então, a população ela tem um aumento de 100 mil pessoas para 106 mil pessoas. Em 2015, Formosa não houve a pesquisa em Formosa, então há esse salto aqui de 4 anos. Os domicílios também há um aumento, né, de 30 mil para 32 mil. A renda domiciliar também há um crescimento, assim como a renda per capita também há um ligeiro crescimento nesse período. O número médio de moradores se mantém mais ou menos estável, mas um pouquinho menor, né, seguindo uma tendência que é uma tendência realmente demográfica. Aqui já tem um dado que sai um pouquinho do padrão, que é o número de moradores analfabetos, que é um aumento, né, a pesquisa mostra esse aumento, e comparado com dados do DF, é quase que o dobro, ou mais do que o dobro, na verdade, né?
Número de porcentagem de moradores com nível superior, há uma pequena redução. Número de domicílios com automóvel também se verificou aqui uma redução nesses 4 anos. Número de domicílios com TV por assinatura, há um aumento percentual. E o índice de Gini avança para um pouco mais de desigualdade, mas ainda menos do que a desigualdade que nós temos no DF. Aqui, esse quadro, nós vamos preenchendo a partir da divulgação dos outros municípios, né? Então, temos já o Novo Gama, a população é muito semelhante do Novo Gama, também o aumento populacional não fica muito diferente, a taxa de crescimento é a mesma. Há uma grande diferença aqui na população com curso superior, que, mesmo tendo reduzido, né, ainda é um destaque dentro da região, e crianças de 6 a 4 anos sem alfabetização tem um número também um pouquinho a coisa mais elevada do que o Novo Gama. Aqui, com relação à distribuição dos postos de trabalho, o que é importante observar, né, que, diferente de outros municípios dessa periferia, em Formosa, 88% da população trabalha no próprio município. Então, a dependência de emprego para o DF ela é muito pequena, né? Aqui chega a menos de 10%, comparando, por exemplo, com o Novo Gama, onde mais de 56% da população trabalha no DF, né? Então, aqui se estabelece também uma grande diferença. Com relação à renda, nós já falamos, né, da renda per capita e a renda domiciliar. O importante destacar aqui os assalariados sem carteira assinada, que a pesquisa mostra aqui uma redução, né, o que significa maior formalização do emprego, né? Isso também a gente já tinha verificado num grau menor em Novo Gama, mas aqui em Formosa é bastante destacado esse dado, né? Dados da população, né, a pirâmide etária, a gente vê uma pirâmide com a predominância de mulheres, né? Na razão de sexo, em algumas faixas, há uma predominância grande das mulheres, principalmente aqui na faixa de 15 a 19 anos, e há também predominância de homens nas faixas mais idosas, no caso aqui 85 a 89 anos. Né? A razão... Não, ainda... Aqui, razão de dependência, né? Nós temos que, para 100 adultos, ou seja, pessoas na idade de 15 a 59 anos, existem 22 idosos de 60 anos ou mais e 32 jovens de 14 anos ou menos. Né? Pode passar. Aqui, com relação à cor e raça, majoritariamente a população se declara negra, sendo que quase 60% são pardos e 13% se declaram pretos, e temos aqui não negros distribuídos entre brancos e indígenas. Né? Na situação conjugal, um dado que o próprio professor Aldo também destacou, né, o grande número de solteiros, 34%, mas se somarmos aqui os casados no civil e união estável, vai dar um pouquinho maior, vai dar uns 37%, mas é muito próximo com o número de solteiros. Né? Jovens também, há aqui menor de 14 anos, 20% da população. População segundo a naturalidade, então aqui já estão incluídos, né, os nascidos no próprio município, que vocês vão ver mais à frente, são maioria, mas mais de 70% são nascidos em Goiás, um percentual maior aqui de 8%, no DF e distribuído em outros estados também em menor proporção. Se a gente faz um recorte somente entre os nascidos no DF, que são 9.425 pessoas, né? Dentro desse recorte, 61% foram nascidos, eram mães, né, que tiveram seus filhos no DF e depois migraram, e 33% eram famílias que migraram após, ou seja, que foram ter seus filhos no DF. Né? Mas, se a gente pegar
proporção da população total, esses percentuais aqui que parecem grandes, né, eles são bem menores. Então, menos de 3%, justamente dos nascidos, impactam, vamos dizer, a rede de saúde do DF com relação à maternidade, e temos 5% dos nascidos do DF que já moravam no DF. Agora, com relação à procedência, sim, aí temos também uma prevalência de Goiás, né, quase 73%, e, em segundo lugar, também o DF. O próximo slide, se podia já mostrar, né, mostra que quase 63% são nascidos no próprio município, e o restante se distribui num fluxo de imigrantes que se inicia aí por volta de antes da década de 50, atinge o seu ápice aí até nos anos 90 a 2000 e depois decai até chegar a um nível de 3% já em 2016 e 2017. O principal motivo para a mudança é acompanhar parentes ou procura de trabalho. Com relação à educação... pois não, obrigado. Temos que 29% da população estuda, 70% não. Estratificado aqui por essas faixas etárias de 4 a 5 anos, temos quase 86%. Na faixa de 6 a 15, onde há a predominância de estudantes, 97%, e na faixa posterior, de 16 a 29, já um decréscimo grande, que é um perfil também que a gente viu no Novo Gama. Então, é um perfil que deve se acontecer nos outros municípios da periferia. Tá? Esse dado a gente sempre mostra que são os nenéns, né? Ou seja, da população, aqueles que trabalham e não estudam, os que não trabalham e somente estudam, e aqueles que nem trabalham e não estudam, os classificados como nenéns, né? Dentro do município de Formosa, há uma percentagem importante, 27,75%, maior do que a média brasileira e maior do que a média no DF. Mas, se a gente faz uma estratificação por faixa, por sexo, né, tem uma coisa interessante, quer dizer, há uma predominância aqui dos nenéns nas mulheres, né? E isso pode ser explicado exatamente porque essa população feminina, não é que ela tenha uma não disposição para trabalhar, mas ela pode estar ligada a afazeres domésticos, como cuidados de filhos ou de idosos, que não permite a ela nem estudar nem trabalhar. Então, isso muda um pouco o perfil do que seria o neném, né? E aqui já, no caso dos homens, já se vê um percentual que não estuda e não trabalha, né, bem maior aqui de 42%. Menor, aliás, né, de 25%, né? Perfeito, tá. Esses são os que trabalham. Muito bem, saúde. Saúde também, a gente vê que o município impacta muito pouco o DF. Ou seja, a utilização de postos de saúde praticamente no município, 84%, né? E de hospitais, que geralmente costuma ser bem menor, né, o que a gente viu no Novo Gama e provavelmente vai ver em outros municípios. No caso de Formosa, por ter uma estrutura hospitalar melhor, né, somente, então, aqui 15% dessa população vai pressionar, vamos dizer, os serviços de saúde hospitalares para situações de maior complexidade, o DF. E o plano piloto, evidentemente, é que tem maior participação. Na questão de segurança, nós fizemos uma modificação com relação a Novo Gama, porque aqui a gente só pegou, no Novo Gama estava a população total, né? Aqui a gente pegou somente da população que sofreu alguma violência, e, na verdade, foi um percentual pequeno, né? E os tipos de violência sofrido, então, 36% de furtos pessoais, 32% de roubos de outros bens, arrombamento, e aí reduzindo, né? A maior parte das ocorrências ocorre na rua e na residência, em segundo lugar. Questão do trabalho, há uma grande 38% tem trabalho remunerado ou são aposentados trabalhando,
O número de desempregados e sem atividade soma aqui 13% da população. Se a gente, porque aqui também, como está, os sem atividades estão aqui, se a gente pegar só os classificados como desempregados, dá um número menor do que 8%. Mesmo assim, isso não é a taxa de desemprego, né? É só um número percentual de desempregados. Tá? Há um número significativo também, só né, mostrando aqui, de jovens, né? E um número de pessoas do lar, e aposentados e pensionistas também. Na distribuição da população segundo a ocupação, a predominância, como em outros municípios também, é o comércio, né? Gritantemente aqui predominante, e, em segundo lugar, serviços, né? Vindo também aqui outras atividades. O projetor não está nos permitindo ver com muita nitidez, né? Tá? Mas é isso. Com relação ao local onde trabalha, isso já foi colocado lá no início, então, 88% da população trabalha no próprio município, e uma parte bem menor é que busca empregos dentro do DF, e dentro do DF o plano piloto e depois Planaltina são as RAs mais demandadas, em terceiro lugar Sobradinho. Com relação ao transporte utilizado também só para os que trabalham, que a gente também fez essa diferenciação em relação ao Novo Gama, a gente tem que mais de 30% se deslocam por automóvel, um percentual significativo por motocicleta, o percentual por ônibus é 12%, e há um percentual interessante aqui de pessoas que se deslocam por bicicleta, né? Evidentemente, os que trabalham devem estar entre os que trabalham no próprio município, e também os que se deslocam a pé, um percentual significativo aí de mais de 23%. Posse de bens e locais de compra, nós mostramos aqui, dentre os vários gráficos que a gente tem no trabalho, não são só esses 4, mas a gente mostra esses 4, e, na verdade, para também mostrar que nos aspectos de alimentação, cultura e lazer, e também nos demais aqui que não estão aparecendo, serviços pessoais, serviços gerais, a maior parte das pessoas procura e é atendida no próprio município, ou seja, também não há a necessidade do DF para atender esses serviços, né? Tipo de serviço de comunicação, ou seja, acesso à internet. Há maciçamente, como já se vê em outros municípios também, um acesso à internet pelos jovens de 16 a 29 anos, e mesmo na população não jovem, há um significativo acesso também, de mais de 61% dessa população, né? É importante colocar, só voltando um pouquinho à questão do acesso, tá? Que não, você foi para frente, né? Para trás. Que os dados não estão aqui, mas estão na pesquisa. A maior parte das pessoas acessa pelo celular e não por computador. A quantidade de computadores em casa é pequena, mas a quantidade de celulares é muito grande. Ou, pelo menos, para a população, para o nível de renda da população, é bastante significativo. Agora, entrando nas características dos domicílios, aquele dado que já tinha apresentado, a maior parte, a tipologia de casas, um pequeno percentual aqui de apartamentos que tende a crescer, né, uso misto, enfim, também barracos, kitnet também pode se juntar aqui com apartamento para se ter uma ideia da verticalização. A quantidade de banheiros, que é um indicativo da qualidade da habitação, ainda mostra realmente grande parte das habitações com um banheiro somente, e somente uma pequena parte que podem usufruir de um certo luxo de terem 3 ou mais banheiros na sua residência. Com relação à infraestrutura, nós temos aqui a infraestrutura de abastecimento d'água, que cobre 97%, né? Também é um dado que ocorre em outros municípios. Já o esgoto, também como esperado, a cobertura é bem menor, de 72%, e na energia elétrica é quase universalizado. Se a gente vê aqui, já pela condição de domicílio, a gente vê que existe um percentual
significativo de domicílios alugados, né, mas os próprios são em maioria, e os domicílios alugados cedidos em terrenos não legalizados, 8%. E pode-se fazer os cruzamentos também para o atendimento de infraestrutura com relação à condição de domicílio. Então, aqui, por exemplo, nos domicílios não legalizados, como se espera também, já tem um nível de atendimento menor pelo esgotamento sanitário, um nível maior de atendimento por força, né? E aqui, com relação à infraestrutura na rua, que é declarada pelo morador, calçada, né, na maior parte dos domicílios pesquisados, né, tem calçada, como também tem meio-fio, ruas asfaltadas também é um percentual grande, iluminação pública, e o que destoa é aqui, que é a rede de água pluvial, que também a gente tem visto em outros municípios, né, que é a grande deficiência, é uma infraestrutura cara e que geralmente é a última a ser colocada, né, as municipalidades costumam primeiro asfaltar as ruas para depois colocar as redes de água pluvial. Tá? Bom, essa equipe que tem feito o trabalho, né, são 4 combatentes lá na GEURB, né, temos aqui a Mônica, o Humberto e o Douglas, que é o nosso estagiário, né, mas temos tido também a colaboração da Eliana, da própria Teca e do Carlão, e não poderemos deixar de dizer a colaboração que ocorreu no Novo Gama e continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo nas novas divulgações da DIEPS, através, então, das suas 2 gerências, né? E eu agradeço justamente o Jussânio, Frederico e, inclusive, o Alexandre também, porque a Miriam tem uma participação bastante importante, né, nesses dados. Tá? Obrigado, então, pela... Bom, muito obrigado, viu, Sérgio, pela apresentação, excelente, muito interessante. Vamos abrir para a participação do público. Quem tiver perguntas ou comentários, a gente tende a privilegiar também nesse momento nossos colegas da imprensa, então não sei, Marina, se você quer começar. E depois, logo em seguida, a gente pode abrir, e aí voltamos a palavra depois de uma rodada de perguntas e comentários para a mesa, para seus comentários. Então, Marina, Laerte, por favor, obrigado. Então, uma coisa que chamou a atenção, que eu acho que vocês vão abordar, é essa questão da independência em relação às vagas de trabalho, os postos de trabalho do DF. Que eu queria entender se isso é um benefício para o DF, de certa forma, mostra o que isso significa, de fato, para a cidade, uma cidade que se vira bem, digamos assim, se o DF não existisse. E também me chamou a atenção essa questão do decréscimo de moradores com nível superior completo. Se isso reflete uma migração, o que isso pode, que a gente pode tirar, né, de conclusão disso? Obrigada. Mais algum, por favor? Laerte, aqui na frente. Só peço para o senhor lembrar de novo o seu nome. Eu sei que o senhor é um companheiro nosso aqui, mas na hora de se identificar, para a gente constar aqui, tá ok? Obrigado. Eriel. Tá ligado. Aposentado. Em agosto. Me aposentaram por invalidez. O GDF consumiu as minhas energias e outras coisas mais que eu não posso falar aqui, porque tem senhoras presentes. Sérgio, foi uma equipe da Codeplan que esteve no município de Formosa e fez a pesquisa domiciliar? Ou isso é dado tirado do IBGE? Como é que a Codeplan teve acesso a esses dados que você acabou de apresentar? Formosa tem uma produção agrícola expressiva. No entanto, na hora de apresentar a maioria da população onde trabalha, mostrou comércio.
Na verdade, existe pessoas que trabalham e não comparecem em pesquisa porque são autônomos que nem registrado eles são na prefeitura, não tem ligação nenhuma, não declaram imposto de renda. Eu sei porque eu tenho 4 cunhados lá que trabalham, eu tenho chácara lá, entendeu? A família da minha esposa é de lá. Então, eu queria saber de onde saiu esses dados que você apresentou nessa pesquisa. Se foi a campo, a Codeplan, ou não. Alexandre. Alexandre Brandão, da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. Para não te perguntar lá na sala, Sérgio, para não te perguntar lá na sala, eu te pergunto aqui, queria te parabenizar pelo estudo, achei que foi bastante conciso e tal, mas você manteria a Formosa como um município membro da área metropolitana do do Distrito Federal? Assim, quais os motivos que te levariam a fazer isso? Agora, a pergunta do Eriel foi super importante, ela me lembrou uma coisa, assim, eu também estava olhando aqueles dados. Será que a gente não conseguiu captar o emprego na agricultura, ou realmente o tipo de agricultura voltada para exportação, ali, commodities e tal, é uma atividade econômica que gera valor, mas não gera emprego. Então, a não ser que a gente não tenha conseguido pegar os dados de população das áreas rurais, mas eu até pressuponho que muito parte daquela população, como o Eliel bem lembrou, são trabalhadores volantes, então eles provavelmente trabalham em centros urbanos e vão para as áreas de cultivo e tal. Talvez pudesse até ser captado. Não, eles trabalham na agricultura, mas talvez sejam poucos mesmo, não sei, queria tuas observações sobre isso. Mas, assim, como eu participei da banca de doutorado do nosso amigo... esqueci o nome dele, do Sérgio também. Sérgio, naquela ocasião, a gente tinha levantado que essa parte de Formosa para lá, ela não é uma sub-região da RID, no sentido como a gente vem analisando. Ela está muito mais ligada ao oeste baiano do que propriamente à RID, então, em termos de regionalização, de macro-regionalização. E que a tese dele só veio a confirmar alguns dados que a gente já tinha visto, que Formosa também, muito, se não faz parte da RID, muito menos faria parte da área metropolitana do Distrito Federal. Entendeu? Então, queria ver essas tuas observações. Muito bem. Mais algum comentário? Então, vamos trazer a palavra agora para a mesa e nós podemos comentar. E, se houver mais perguntas, comentários posteriormente, a gente retorna a palavra para o público. Começar com o Sérgio, e aí eu acho que todos nós temos algo para dizer sobre as perguntas muito interessantes que foram feitas. Sérgio, por favor. Olha, eu vou só pedir licença à jornalista, né? Como é seu nome, por favor? Desculpa, porque eu não... Marisa, né? Tá. E eu queria começar pela pergunta do Eriel, porque eu acho que ela é básica, tá? Quer dizer, como foi feita a pesquisa? Quer dizer, essa pesquisa, a coleta foi contratada, tá? Isso foi pela primeira vez que está sendo feito aqui na Codeplan, não foi feito pela equipe da Codeplan, mas foi feito um contrato supervisionado pela Codeplan, tá? Com toda a metodologia utilizada pela Codeplan, a tabulação de dados, tudo isso continuou com a Codeplan, somente a coleta em campo é que foi feita de forma terceirizada, tá? E foi o IEL que fez esse trabalho. E, importante, essa pesquisa ela não pega a área rural. As pesquisas, tanto a PEMAD quanto a PEDAD, elas são exclusivamente urbanas, né? No Distrito Federal, a gente não sente muito essa diferença, porque o Distrito Federal é essencialmente urbano. Quando a gente pega um município como esse, que, pelo contrário, vocês viram aí pela área tomada, né? Ele é muito mais rural do que urbano, aí a gente já começa a ver essas diferenças, porque, de fato, a pesquisa não foi as áreas rurais, né? Foi justamente ali na região urbana. Então, captou alguma coisa que pode vir da cadeia enfim, da atividade agropecuária. Tá? E até, por isso, inclusive, que no início eu mostrei os dados, não sei se você já estava aqui, quando eu mostrei os dados iniciais,
urbanos e ambientais, dados do Mauro Borges, mostrando a dinâmica da agropecuária, quer dizer, porque, de fato, a pesquisa acabou não pegando isso, né? Mas, certamente, que até essa dinâmica no comércio, que a gente mostra depois, possivelmente ela é derivada também dessa dinâmica do agronegócio, porque o agronegócio em si ele emprega muito pouca gente, então, também, né, essas pessoas não seriam captadas mesmo que você fizesse uma pesquisa na área rural, porque certamente é uma agricultura muito mecanizada que emprega um número mínimo de pessoas, né? Mas essa distorção, eu acho que é interessante a tua colocação, porque para a gente ter em mente essa questão de que Formosa, de fato, é um município que, como depois complementou o Alexandre, ele está muito mais ligado à realidade do agronegócio do que a situação dos outros municípios ligados à periferia metropolitana. O trabalho do Sérgio, acho que mostra isso muito bem, e meio que descola Formosa da situação dos outros municípios. Inclusive, se diz que Formosa seria o portal de entrada dessa área do agronegócio de Goiás, né, que eles chamam, não sei se é Sudeste Goiano, enfim, né, tem um nome que é dado. Então, de qualquer forma, a observação é válida e está na nossa mente, tá? Mas deixando claro que a pesquisa ela não capta a população rural. Tá? Tenho dado agora de cabeça, mas certamente essa população também não vai ser muito significativa, apesar da participação importante no PIB do agronegócio e da agropecuária. Pelo mesmo motivo que eu já tinha explicado antes, quer dizer, o número de pessoas no campo, na área rural, mesmo com uma força econômica da produção agrícola, ainda é muito menor do que se tinha no passado, né? Mas eu não sei dizer, certamente é menor do que no DF, onde nós temos 97% da população urbana, tá? Mas eu acredito que nos deva estar muito diferente disso aí, não. Alguma coisa entre 85 e 90 eu chutaria. Tá? Bom, você quer complementar? Bom, as outras perguntas, né? Eu acho que a pergunta que você fez também foi as observações foram bastante interessantes, né? Com relação ao alto percentual de pessoas que trabalham no município, que destoa um pouco do que a gente vê nos outros municípios, onde a dependência de emprego do DF é muito grande, né? Então, isso é mais um dado que reforça, né, essa constatação de que Formosa é um caso especial, né, e que, de fato, se descola menos do DF, seja na questão da mobilidade, seja na questão também do acesso para serviço. O senhor quer... Bom, primeiramente, queria parabenizar a apresentação do Sérgio, muito clara. E é muito importante esse levantamento de dados por município, porque a gente consegue enxergar a característica de cada um, né? Agora, comparando com a do Novo Gama, que já teve, a gente consegue identificar características bem diferentes, mas também, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar pontos que são bem parecidos. Como, por exemplo, a questão dos jovens que não estudam e não trabalham, que foi uma coisa que foi chamada a atenção no do Novo Gama e aqui aparece novamente, né? Então, isso é importante, que dá um direcionamento, né? Quando a gente está pensando projetos, quando a gente está pensando ações, a gente consegue identificar projetos que poderiam beneficiar tanto, nesse caso aqui, tanto Novo Gama quanto Formosa, né? Que seria voltado para essa população que não trabalha, não estuda. Bom, e é isso, é importante essas características, né, serem bem dimensionadas, que isso dá um direcionamento nas ações, né, que é o mais importante, né, da gente ver o que está acontecendo e fazer alguma coisa a respeito. Aldo, eu falo. Bem, na avaliação dos números que foram apresentados, eu havia destacado aqui um fato que pode implicar nisso que o Alexandre levanta, né? A população nascida em Goiás é da ordem de quase 14%, aliás, de 74%. Em outros estados, 26%, e no DF apenas 8,85%, quer dizer, nem menos do que 9%. Isso significa que a relação
das pessoas, por não terem nascido aqui, por não terem migrado do DF, ou terem migrado em baixo volume, ela não tem uma relação tão forte quanto outros municípios que nasceram a partir, como, por exemplo, Águas Lindas, a partir de Brasília. Não é? Uma outra coisa que você poderia pôr, Humberto, por favor, põe a pirâmide etária, que me pareceu muito significativa por uma coisa que eu me interessei a partir do seminário que vai ter a partir de amanhã na UNB sobre mobilidade e sobre acessibilidade. Não é? Me tocou a parte do estudo da como é que se movem os idosos, não é? Que tem, inclusive, um estatuto do idoso. Se olhar aí a pirâmide, a partir dos 60 anos, porque o Estatuto do Idoso considera idoso a partir dos 60, a Constituição a partir de 65. Então, eu adotei a partir de 60, se verifica que a população começa a ficar mais velha, né? Quer dizer, a faixa etária um pouco anterior é menor do que a de 60 a 64 anos. Então, é bastante significativo também a base da pirâmide. Por que a população não cresce num volume grande em Formosa? Porque também nascem poucas crianças, não é? Quer dizer, presume-se que na faixa de até 4 anos, não é? Você tenha uma população menor do que na faixa um pouco superior, de 10, por exemplo, de 10 a 14 anos. Então, eu acho que isso também é uma explicação para um município que é rural, tem uma relativa estagnação, apesar de ter melhorado a renda per capita, né? E também um outro fator que responde em parte o que o Alexandre levanta é que usa um posto de saúde no município 34%. E no plano piloto apenas 2,3%. Então, quer dizer, o município de Formosa é um dos que, possivelmente, se fosse fazer uma classificação regional, não ficaria de fora da área metropolitana, mas teria alguns senões no reforço quanto aos critérios de colocar dentro da área metropolitana. O critério que está valendo mais, tanto para Cristalina quanto para Formosa, e de uma certa maneira também para Alexânia, Alexânia não, mas o Cristalina e Formosa é a contiguidade. O IBGE usa como um fator importante para incluir numa área metropolitana o dado de ser contíguo, né? Quer dizer, ter limites bem aproximados. Não é? Por exemplo, Formosa, as pessoas que usam os bancos de Formosa são 60%. No DF, apenas 0,45%. Então, a outra característica para incluir na área metropolitana é a mobilidade, que é baixa. Primeiro, porque você tem mais de 100 quilômetros, né, de distância. Né? Até para trabalhar, pouca gente vem trabalhar no plano piloto, ou trabalha mais em Formosa do que no plano piloto. Então, eu diria que predomina compras em Formosa. O DF, as compras do DF são dados irrisórios, não é? E muito menos ainda em outros municípios da área metropolitana. Porque o caminho que leva, por exemplo, do município mais próximo de Formosa, que é Planaltina, quer dizer, aquela Planaltina que também chama de Brasilinha, tem que fazer um enorme de um triângulo para chegar lá. Então, a relação de Formosa é com ela mesma. Então, para efeito de uma classificação, você tem esse tipo de problema. Não é? Então, eu diria que os dados que o Sérgio e a equipe nos trazem são muito bons para que, na tomada de decisão do próprio município e talvez da SUDECO. Não é? Já que também na RIDE, acredito que se fosse fazer uma pesquisa específica para Formosa na RIDE, também como de resto, muitos municípios da RIDE não têm a relação que tem esses 12 municípios da área metropolitana. E também para o estado de Goiás, né? Aliás, gostei muito dos dados que você nos traz do Instituto Mário Borges, até sugeri para o presidente que haja, digamos, uma entrega desse produto para o Mário Borges dar uma olhadinha e possivelmente até aumentar a relação que a gente tem com o Instituto Gêmeo da Codeplan. É isso. Só para, enfim,
tocar um pouco nos assuntos que foram mencionados, né, Marina? A impressão que dá, obviamente, quando você olha esses dados, é que no que tange movimento populacional, integração, é um município contido em si mesmo, né? A imagem que me dá de Formosa é essa, né? A população predominantemente trabalha lá, usa os equipamentos públicos que estão lá localizados e faz sua vida nesse município, com baixíssimo grau de violência. Então, remete muito, né, a uma cidade, um estereótipo, né, de cidade do interior, né, uma cidade mais calma, mais tranquila, e com, enfim, um perfil de ocupação urbana, porque esse é a ressalva que a gente faz nessa pesquisa, né, a gente está olhando para a população urbana, muito voltada para áreas de serviço que remuneram pouco. Não é? Ou seja, comércio e serviços gerais têm normalmente remunerações baixas, por isso que a remuneração média da cidade não é tão superior, por exemplo, à do Novo Gama, já que o perfil urbano dela é semelhante. Eu não lembro o índice de Gini do Novo Gama, né? Ele cresceu, a desigualdade cresceu. Eu me lembro que aqui em Formosa ela cresce, no Novo Gama eu não sei se ela cresce, mas um grau menor. Então, imagino que talvez a produção rural que ocorra nessa cidade esteja muito concentrada, não é? O lucro dessa produção em poucas pessoas, e aí um possível aumento, né, desse grau de desigualdade. Mas eu queria só destacar que talvez esse perfil do emprego urbano na cidade esteja associado com esse processo de expulsão, não é, daquela população com nível de escolaridade mais alta que vai buscar provavelmente empregos de melhor remuneração em outros centros urbanos que oferecem isso mais. Então, talvez se a gente fizesse algum cruzamento ou pudesse identificar essa população que está migrando, provavelmente a gente veria que ela está vindo para o Distrito Federal. É uma hipótese plausível, né, de ser testada. Mas a minha imagem do município é muito parecida com a que você também, entenda, Mariana, tirou da sua apresentação. Eu não vou entrar na discussão da AMB, tá? Eu vou deixar isso para o Aldo. Eu acho que mas é claramente diferente, né, pessoal? É claramente diferente. Eu acho que isso ou mostra essa diversidade que existe também na nossa região. Eu fico imaginando que os nossos municípios mais ao norte, né, não só Formosa, mas como Planaltina, Padre Bernardo também tenham coisas mais assemelhadas entre si do que aqueles que estão para o sul e para o sudeste. Gente, eu vou ter que pedir desculpa, Aldo, só um minuto, porque eu vou ter que me retirar. Eu tenho uma outra reunião agora, que eu fui chamado de última hora. Eu vou passar a palavra, então, para o Aldo, para que ele coordene, tá, o resto desse evento, mas eu peço mil desculpas a todos, mas eu realmente tenho que ir. Obrigado, Fernanda, por ter vindo. Já fica o convite para a próxima. Parabéns, Sérgio, pela brilhante apresentação, e é muito bom que nós tenhamos retomado essa rotina de discutir as características, não é, dos nossos municípios vizinhos, justamente para entender, não é, como a nossa região como um todo funciona e como a nossa metrópole como um todo funciona. Então, muito obrigado e boa tarde. Aldo. Obrigado, presidente. Eu queria comentar mais um aspecto interessante do que foi levantado por eu só quero complementar o que... Mas é sobre o que o senhor estava falando. É só uma perguntinha. Pois não. Sim, pois não. Eriel, a renda per capita apresentada inclui a produção agropecuária do município de Formosa? Se inclui, como é que a gente faz uma análise de população urbana se, na hora da renda per capita, a produção agropecuária do município está inserida? Por que eu estou focando sobre esse assunto? Porque grande parte da população urbana, numa faixa etária de 18 a 30 anos, apesar de morar na cidade, prestam serviço na área rural. Além de produção, Formosa tem uns complexos turísticos que o Sérgio mostrou rapidamente, que empregam pessoas que saem da área urbana para trabalhar. Eles não moram lá. Eles saem da área urbana de Formosa e vão prestar serviço nessas áreas.
Essa pergunta, para mim, tem uma importância. Se a renda per capita inclui a produção agropecuária de Formosa nesse trabalho. E se inclui, então nós temos que fazer levantamento da atividade rural e de quantas pessoas existem, de quantas trabalham, de quantas moram na cidade e prestam serviço na área rural. Pode. Iriel, a renda per capita, ela deriva nessa pesquisa, que é amostral, como o Lúcio já tinha falado, da renda domiciliar, ou seja, se o universo de amostra ele é estritamente urbano, então foram visitados os domicílios urbanos, e não rurais. Tá? Então, essa renda é renda captada na cidade. Tá? Ela pode ter, evidentemente, reflexos, como você falou, quer dizer, pessoas que estão ali morando na cidade, e eu acho que são a maior parte das pessoas, mesmo a que tem atividade no campo, moram na cidade. Tá? Essa renda vai estar refletida. Então, ela não estaria sendo mascarada. Tá? Pode ser que uma parte dela, sim, mas não substancialmente. Tá? Por outro lado, se você vê a distribuição das atividades, que aparece também, deixa eu ver aqui qual é a planilha, mas a população ocupada segundo setor de atividade remunerada, tá? Que está na página 13 aí da apresentação, há, sim, uma porcentagem de pessoas que declaram trabalhar na agropecuária. Tá? Então, a pesquisa capta, e eu acho que o percentual dessas pessoas tende realmente a ser um percentual menor do que as que trabalham, por exemplo, em comércio e serviços, né? Que a pesquisa mostra que são os predominantes. Então, acho que isso não está havendo aí um desvirtuamento, a gente deixando, pelo fato da pesquisa ser urbana, de não captar os efeitos da atividade rural. Agora, evidentemente que para você captar isso convenientemente, você teria que fazer uma pesquisa direcionada à questão rural e agropecuária. Tá? Mas ela a meu ver, ela dentro dos limites metodológicos da pesquisa, ela é captada. Falar em renda per capita pressupõe que toda a riqueza produzida no município está sendo considerada para, em função da população, você fazer a divisão per capita. Eu já entendi. Então talvez o nome, talvez o nome não deva ser renda per capita. Não, mas ela não é municipal, ela é urbana. Não, é só uma confusão. Não é o PIB per capita, mas é a renda domiciliar per capita. Eu sugiro que a gente acrescente o domiciliar, porque fica mais claro. Mais claro, né, para o domiciliar per capita. Obrigado, Dona Maria. Esclareceu bem, como estatística, a nossa contribuição aqui, não é? Bom, o que eu queria dizer a propósito da provocação de Alexandre, ele sempre tem ideias geográficas e econômicas, eu queria dizer que, na classificação da área metropolitana, nós temos ao menos 2 municípios, ou 3, com o que eu chamaria de relativa autonomia em relação à própria área metropolitana, que são Cristalina, Lusiânia e Formosa. Esses municípios, por serem também antigos, não é? Eles têm uma situação estável, há muito tempo consolidada, até em relação à própria capital do estado de Goiás, Goiânia. Tem, às vezes, menos relação, o próprio Cristalina pode ter menos relação com Goiânia do que com Brasília. Então, eu diria que, numa nova classificação, que eu acho que não se faz classificação ad eternum, né, você modificaria algumas coisas, embora vá desfigurar depois as comparações com o que a gente já fez, não é? Uma outra coisa que eu queria comentar, que o Iriel provocou, mas saiu rachando, o município de Formosa
está aumentando muito a atividade turística no turismo rural. Eu mesmo, que nunca fui para o âmbito, aliás, fui 2 vezes para fazendas, uma dentro do DF e uma em Formosa. É espetacular a montagem de uma fazenda para receber pessoas ou para 2 diárias, ou para 3 diárias, ou para um dia só, uma diária só. É o sítio Fazenda das Araras. Não é? Não deve ser muito distante daquele buracão que a fotografia mostrou. Eles têm atendimento para crianças pequenas, não é? Tem trilha para pessoas de capacidade pulmonar para fazer trilha no meio do mato e tal, não é? Cavalos para as pessoas se divertirem, charretes. Olha, uma montagem e boas refeições goianas, né? Com aquela fartura toda. Então, eu diria que isso tende a crescer em função até da crise econômica. Não é? Uma saída é explorar as potencialidades locais. Eu não diria vocação, registre-se, porque vocação só das pessoas. Não é? E quem tem, digamos, possibilidades, competências, não é? São, digamos, a capacidade de reunir os esforços econômicos. Alexandre parece que quer falar de novo. Por favor, dê sua contribuição. Então, eu e você tocaram um assunto que eu ia tocar. Na verdade, quando eu estava falando da área metropolitana como provocação, mas é porque talvez o estudo mostre aspectos mais do que a gente não viu do que a gente viu. E acho que vocês dois trouxeram isso. Eu conheço relativamente bem aquela região, e um dos fenômenos que a gente não capta para olhar a relação metropolitana, por exemplo, são as questões de turismo e veraneio. A questão do turismo e veraneio que a gente não consegue pegar nas nossas pesquisas é muito importante. Então, não é o fluxo. A gente não deve olhar as áreas metropolitanas apenas pela relação de dependência ou aquela relação de pressão sobre a infraestrutura, porque, na verdade, eu não gosto muito dessa expressão pressão sobre a infraestrutura de Brasília, porque, afinal, somos todos brasileiros, a gente tem direito de usar saúde e educação. Então, quando a gente fala de pressão, parece que o pessoal do entorno está nos incomodando, né? Enquanto, na verdade, não é isso. Acho que todo mundo tem direito à saúde e educação aonde quer que esteja. Mas eu acho que essa inversão da gente olhar a área metropolitana, não apenas a partir de uma relação de dependência, mas, por exemplo, os fluxos de turismo rural, esse turismo de veraneio, que a gente chama que é um pouquinho que não tem essa coisa da hospedagem, mas é a casa, é o sítio, é a fazenda, são coisas muito importantes que ajudam a entender esse fluxo entre o Distrito Federal e essa região. Eu acho que é importante a gente começar a olhar para isso. Só que a Débora estava tentando fazer um levantamento sobre essa parte do turismo rural, eu acho interessante. Certo. Obrigado, Alexandre. Pergunto se alguém tem mais alguma questão para levantar, porque daqui a pouco estamos falando só na mesa, não é? Houve um certo esvaziamento. Bom, eu quero agradecer os que permaneceram até agora, elogiar efusivamente Sérgio e sua equipe, que não ficou para ouvir elogio, não é? Mas, de fato, eu acho que... tem o Humberto, está representando a equipe. Nós temos necessidade de nos manter ativos, né, na área metropolitana, porque eu acho que é um serviço que se faz não apenas para os municípios em questão, mas também para o exame da realidade subregional, não é? Que é essa pequena parte que está inserida na rede. Talvez no futuro a gente possa fazer um compartilhamento com a SUDEC para fazer um estudo também dos municípios da rede, ver qual é a pujança, qual é a potencialidade, não é? Até para servirem de o que eu chamo de oportunidade alternativa para não, digamos, centralizar muito as atividades no próprio plano piloto ou dentro do Distrito Federal, porque esses municípios têm potencialidade para se desenvolver. Basta que o governo federal, muito ausente, olhe para a região. Não é? Brasília foi fundada até para fundar a sua região. Ela não aconteceu ainda, na medida que o arquiteto o urbanista Lúcio Costa, mas ele falou no seu documento que a região de Brasília
surgiria depois da implantação inteira da cidade. Bem, então, eu quero agradecer, Marina, a colega da SUDECO, desculpa, eu não peguei o seu nome, Fernanda aqui, que nos deu a honra da presença, mando um abraço lá para o superintendente, não é? Eu sempre fui um fã da SUDECO, eu acho que ela tem um papel importante, não é? E muito obrigado, então, até a próxima.